Olá, queridos amigos, queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Aqui quem está falando é o pastor Ignaldo Jesus Santos, de Vitória, Espírito Santo, melhor localidade Serra, né? Nós estamos aqui hoje para a terceira aula de missões, né? Pela Unicage. Eu quero desde já agradecer a Deus por essa oportunidade de estar aqui juntamente com os irmãos, né? Eu sou pastor Ignaldo Jesus Santos, capelão, juiz de paz, sou psicanalista, também sou formado também em teologia, e tem mais algumas coisas que Deus tem nos proporcionado, né? Então estamos aqui para mais uma aula hoje, né? Que Deus possa abençoar vocês que vai estar assistindo essa aula, que vai estar fazendo conosco esse curso de missiologia, né? Que Deus possa abrir o entendimento de cada um de vocês. Hoje nós vamos estar falando a respeito a questões sobre missões transcultural, que a igreja deve se manter, né? Os missionários. Nós vamos estar falando para você hoje, né? Então, eu gostaria que você prestasse atenção no que nós vamos passar hoje para você aqui, em nome de Cristo Jesus, tá? Então, nós estamos, graças a Deus, estamos há muito tempo fazendo esse trabalho, né? Então, que Deus possa te abençoar. Essa é a capelania sem fronteira, querido, né? Nosso professor, o pastor Alex Martins. Então, nós vamos para a terceira aula, né? Que é a teologia de missões, e o nosso tema é a questão missão transcultural. Nesse tema de missões transcultural, nós vamos analisar que existem duas maneiras de se pensar em missões. Existem duas formas no meio teológico, entre os teólogos, entre os missionários, de se pensar o trabalho de missões. Existe a missão transcultural e existe a missão integral. Hoje nós vamos estar tratando do tema missão transcultural. Nós vamos abordar todos os tópicos, todos os pontos mais importantes sobre as missões transcultural. Na próxima aula, na quarta aula, nós, nós vamos estar analisando a missão integral, do ponto de vista da missão integral. Então, são dois pontos de vista que nós vamos tratar. Nessa aula, nós vamos tratar apenas só das missões transculturais, né? Quando nós falamos de missões transculturais, nós estamos falando das missões que rompem as fronteiras do nosso país. Missões em outras nações, em outros povos, em outras línguas, em outras culturas. Isso é missão transcultural. Mas se nós parar para pensar, querido, é um texto bíblico que é muito importante e que cabe muito bem nesse tema de missões transcultural, o texto que diz assim, que a Bíblia nos exorta, o evangelho do reino será pregado em todas as nações, então virá o fim. Muitas pessoas interpretam esse texto, muitos questionamentos às vezes são levantados em torno desse tema. Se Jesus disse que o evangelho seria pregado em todo o mundo, o evangelho seria pregado em todas as nações da terra e depois disso viria o fim. Por que o fim ainda não veio? Se todo mundo já conhece o evangelho, se todo mundo já ouviu falar da palavra de Deus, todo mundo conhece a palavra de Deus. Muitas pessoas questionam, pensam assim, indagam dessa maneira, fala assim, né, tem esse argumento, mas não, nem todo mundo já ouviu falar, né? Todo mundo não, nem todo mundo ouviu falar, nem de igreja, nem de uma igreja evangélica. Tem pessoas que nunca ouviu, né? Tem gente que nunca ouviu um louvor, tem gente que nunca ouviu, só que as pessoas acham que todo mundo conhece. Aí, por que o fim ainda não veio? Ainda não veio, querido. A vinda de Jesus, nós estamos ouvindo há mais de 2000 anos. Nós não.
né, foi pregado, né? E muitas pessoas dizendo, nós estamos enganados, nós estamos pregando uma fábula, uma lenda, né, que a nossa mensagem não tem fundamento. Isso é muito perigoso. Nós temos que ter muita sabedoria a tratar assuntos assim. Primeiro que a vinda de Jesus é certa. Jesus virá na hora que o Pai dê a ordem. Ele só está aguardando a hora e a ordem do Pai. Na hora certa ele virá. Eu não tenho dúvida disso. Eu tenho certeza absoluta. Ele prometeu na sua palavra. E nós cremos na palavra de Deus como a única regra de fé prática. Então nós não temos dúvida da palavra de Deus. E falando sobre o texto que eu coloquei para vocês aí, que o evangelho do reino será pregado ao todo mundo, aí virá o fim, é exatamente o que nós vamos tratar na aula de hoje. Muitas pessoas acreditam que o evangelho já foi pregado em todas as nações, já foi pregado em todo mundo, e que todas as pessoas que existem, elas já ouviram a mensagem do evangelho, já conhecem o evangelho. Só que isso não é uma realidade, isso não é uma verdade, né? Hoje, em missões transcultural, nós vamos ver e vamos tratar desse tema tão importante que não tem muitas pessoas, milhões de pessoas que não ouviram o Evangelho, né? Não conhecem o Evangelho, né? Existem muitas pessoas que nunca tiveram oportunidade de ler a Bíblia, que nunca tiveram acesso a uma Bíblia. Existem pessoas que nunca ouviram um louvor, nunca ouviu a pregação da palavra de Deus. E isso é real. Só que devido ao fato que nós vivemos em um país, no Brasil, um país onde a pregação do evangelho é livre, nosso país é laico, então nós teremos a liberdade de cultos, a liberdade religiosa, a liberdade de pregar, de anunciar a palavra de Deus. Muitas pessoas pensam que pelo fato de nós ter essa liberdade no nosso país, que todos os países do mundo, todas as regiões do mundo é assim, mas não é assim igual ao Brasil. Não é verdade, de maneira nenhuma. Existem muitos países comunistas, nações, né, que não pode, de maneira nenhuma, ser usada a Bíblia. É proibido. Se pegar você com a Bíblia lá, é com tráfico de droga, né? E tem países que missionário não pode entrar, né? Então, hoje, o tema de missões transcultural, nós vamos tratar desse ponto. Muitas pessoas pensam que o evangelho já foi pregado a todo mundo, mas não foi. Existe lugar que a entrada, que a palavra de Deus ainda não entrou ali, nem a Bíblia, né? Lá tem, né? Então é uma realidade, querido, né? Pode entrar muitas vezes muitas religiões, mas a palavra de Deus, o verdadeiro evangelho, eles não deixam entrar. Então vamos falar um pouquinho de missões transculturais, né? Missões transcultural é o esforço da igreja e além do seu campo de atuação, cruzar barreiras geograficamente, línguas, costumes, religiões, etnias e etc. Tornar a igreja acessível para cada um dos povos não alcançados e permitir que eles entendam a mensagem do Evangelho. Quando nós falamos sobre missões transcultural, nós estamos falando sobre esse esforço, essa dedicação, esse trabalho da igreja em levar a palavra de Deus, em levar as boas novas do Evangelho de Jesus a outras nações. Transpor fronteira, ultrapassar fronteira, além do nosso país, além da nossa cultura, querido. Muitas vezes, além de nós e além do nosso país, nós temos outras culturas também. O maior exemplo que nós temos dentro do nosso país, de outra cultura, são os índios, são a população indígena, é outra cultura, né? Quando o missionário ele se desloca para a aldeia, né? Para os povos indígenas, para levar a palavra de Deus, ele tem que saber como ele vai dar o início a esse trabalho missionário no meio dessa cultura aqui. Ele está fazendo missões transcultural, ele está transpondo a sua própria cultura, indo em busca de outra cultura, indo até outro povo para levar
o Evangelho de Cristo Jesus. Quando tratamos de missões transcultural, nós estamos tratando da atuação da igreja em regiões, em países, em nações, aonde o Evangelho ainda não chegou. A entrada do Evangelho dos missionários é mais difícil, é mais restrito, é um trabalho muito árduo, né, querido? Então, nós vamos ver na aula de hoje, missionário muitas vezes não pode nem entrar com missionário, porque se falar, a entrada deles são barradas, são proibidas em alguns países. Missão transcultural é transpor muitas barreiras, derrubar muitas barreiras, enfrentar muitos desafios. Por isso que nós vimos na primeira aula que a importância de se identificar um verdadeiro chamado missionário. Quem não tem um verdadeiro chamado missionário não faz missões transcultural, porque a pessoa tem que ter convicção do chamado que ela tem. Além do mais, que ela está indo para países onde há toda essa dificuldade em pregar o evangelho. Há perseguições religiosas, há possibilidade de mortes, há possibilidade deles espancar a família. Então, o missionário transcultural tem que ter certeza e convicto que ele pode morrer pelo Evangelho de Cristo Jesus, e convicto de todas as barreiras, todos os obstáculos que ele vai ouvir pela frente, querido. Queridos e queridas, o verdadeiro missionário tem que ter um chamado verdadeiro, né, que seja identificado por ele, que ele tenha esse chamado pela igreja, pelo pastor da igreja, tornar a igreja acessível a povos não alcançados, né? Então, muitas vezes o missionário ele é perseguido, é muita luta, é muita batalha espiritual. Então, é necessário que o missionário tenha essa convicção. Missão transcultural é esse esforço, é esse trabalho em cruzar barreiras, fronteiras, culturas e levar a palavra de Deus aos povos não alcançados. Então, o maior objetivo da missão transcultural é alcançar os povos que ainda não foram alcançados. Existem povos que ainda não foram alcançados. Um dos objetivos da matéria missiologia é conscientizar nos dias de hoje que tem povos que ainda não foram alcançados, não ouviram falar do Evangelho. Quando você, por exemplo, não conhecia o Evangelho, você conhecia sobre religiões, você conhecia sobre as questões religiosas, né? Mas quando você passou a entender a operação do Espírito Santo de Deus na sua vida, né? O verdadeiro significado da cruz, querido, aí você mesmo olha para você, não, eu não sabia, eu pensava que era apenas uma religião. Para muitos eu pensava que era muito um fanatismo religioso. Hoje eu compreendo que não, Jesus não é uma religião. Jesus, querido. Então você tem que ter essa fé autêntica, né? Se nós verdadeiramente se convertemos, aceitamos a Cristo, temos essa convicção, nós temos que pensar que em país aonde não pode pregar o evangelho, as pessoas não conhecem a palavra de Deus, porque não há nenhum acesso, é totalmente proibido. Não apenas a pregação, a entrada de missionário, as mídias também, proíbe também, querido. Quando nós falamos de missões transcultural também, nós falamos também de cultura, né? De cultura. Cultura é o conjunto de comportamento, tradições e conhecimento de um determinado grupo social, sobre as línguas, comidas típicas, música local, né, arte, vestimenta e muitas outras coisas. Quando nós falamos de cultura, né, nós estamos falando dessa diversidade que há cada povo melhor existente, né? Nem povo é igual, todos são diferentes. Isso é plano de Deus. Existem diversas culturas. Quando nós falamos sobre cultura, 2 pontos devem ser destacados. Primeiro, quando o missionário é enviado a uma outra cultura, a outro povo, a outra nação, eles têm que estar cientes disso, que ele vai se deparar com uma nova maneira de viver. Talvez ele não vai nem conseguir se alimentar como ele se alimentava.
né? Existem lugares, querido, que a comida é totalmente diferente, é típica. Então, existe lugar que, entendeu? Muitas vezes o missionário vai ter que buscar Deus para que ele venha conseguir comer, né? Entendeu? Então, quando nós estamos aqui estudando, querido, lendo, estudando a teoria é totalmente diferente da prática, né? Aquele que vai na prática, né? Há testemunho de alguns missionários, pontos que parecem ser simples, que são muito difíceis, que pode aportar a missão, entendeu? Simplesmente parar o missionário, né? Então, muitas vezes se torna brecha para o inimigo trabalhar. É necessário que o missionário, antes de ir, que ele conheça muito bem a nação, para onde ele vai, a cultura para onde ele vai. Ele estuda, passa a estudar a respeito disso aí do país que você está indo, entendeu? Qual é a cultura de lá? Tem missionário, eu conheço um missionário que foi enviado para outra cultura, ele entrou em contato dizendo que, olha, aqui ninguém come arroz, ninguém come feijão, a comida era totalmente diferente. Ela é acostumada desde pequena a se alimentar com arroz e feijão, procurou em alguns lugares, encontrou em alguns mercados, bem restrito, o feijão enlatado, né? Foi a única maneira que ela encontrou lá. Com o tempo ela foi se adaptando, comendo, foi se adaptando à comida local, né? Graças a Deus que ela conseguiu derrubar essa barreira, vencer esse obstáculo e permaneceu no país que ela foi enviada. Então, há questão de adaptação. O missionário tem que estar ciente disso, que ele vai ter que se adaptar à cultura local. Isso pode acontecer em relação à música local, às artes, à vestimenta. Existe missionário que tem que se adaptar à vestimenta local, para que eles possam entrar nos lugares, para que eles possam ser recebidos, para que eles possam ser vistos como pessoas do meio. E muitas vezes as vestes que ele vai ter que vestir são muito diferentes da que ele estava acostumado, né? O missionário tem que ter consciência do clima, o clima pode ser muito quente, pode ser muito frio, né? Ele vai ter que se adaptar, né? Então, por isso ele tem que analisar, né? Então, o missionário tem que estar muito bem preparado. A relação, o idioma, né? Não adianta ele querer fazer missões, né? E ele não saber falar o idioma do país, né? Então, ele tem que estudar, né? Para ele fazer esse trabalho, né? É o básico que o missionário tem que fazer. Se ele não tiver, se ele não falar a língua do país, não tem como ele fazer missões, ele tem que dominar a língua ali daquele país que está. Ele vai estar pregando o evangelho nesse idioma, entendeu? Então, ele não tem como ele compreender as pessoas, nem tem como as pessoas não compreender ele, se ele não dominar a língua. E a mensagem do evangelho vai ficar comprometida. As pessoas podem entender outra mensagem, né? Esse não é o nosso objetivo. O objetivo é que a mensagem do evangelho seja pregada com clareza. Então, o missionário tem que estar muito preparado ao idioma, tem que conhecer os regionalismos, são expressões, figuras de linguagens, muitas versões usadas em outro país. Por exemplo, nós aqui no Brasil nós temos algumas expressões, são muitas usadas, né? Pode ir tirando seu cavalinho da chuva, né? É uma expressão. Lá em outras línguas tem também esse tipo de expressão. Se nós for levar o pé da letra, isso aí nós vamos falar, que cavalo? Que cavalinho? Está chovendo? A gente sabe que não é isso que a expressão está querendo dizer. A gente sabe que a expressão está querendo dizer que não tem como, não tem jeito, não vai dar. Esquece isso aí. A mesma coisa em outro país. Em outro país tem essas expressões. O missionário vai ter que aprender, né? Cada região tem, né? Entendeu? Então, lá ele vai ter que aprender a se comunicar, a entender este povo, querido. É imprescindível também que todo missionário ele possa, ele esteja melhor, ele esteja consciente de que ele precisa
ter teologia. A teologia é importantíssima para o missionário transcultural. É importante que o missionário conheça a teologia. É importante que o missionário entenda de teologia para que ele possa ir ao campo missionário. Entenda sobre a Bíblia, conheça o Antigo e o Novo Testamento, para ter estudado matéria de teologia, enfim, querido, são muitos aspectos que devem ser levados em conta. Então, primeiro, o missionário precisa estar consciente de que ele vai se deparar com uma cultura que talvez seja totalmente diferente da cultura a qual ele viveu há muitos e muitos anos, inserido naquela cultura. Então, segundo, é importante que o missionário esteja consciente que ele não pode querer mudar a cultura do país a qual ele vai ser enviado, né? Por que eu estou falando isso? Porque tem muitas pessoas que acreditam que pregar o evangelho, levar a mensagem do evangelho a outro país, é chegar lá e mudar o jeito da pessoa falar, mudar o jeito da pessoa se vestir, mudar, vamos, o temperamento, querer mudar a personalidade da pessoa, né? Devido à cultura a qual ele está inserido. O missionário ele não pode querer fazer isso. Eu vou dar um exemplo para vocês, que é um exemplo bem conhecido nas aulas de missões e pregações, que faz a gente compreender bem esse assunto. Houve um missionário que foi levar o evangelho a povos indígenas. Quando ele chegou lá, a primeira coisa a qual ele se deparou foi com todo o povo indígena sem roupa. E aí? Eles andam nus. E para eles é normal, faz parte da cultura dele. Não há maldade a nada disso para eles. Eles estão acostumados. Então, o homem vê outras mulheres nuas. E isso para eles são normal. É a cultura do povo, né? E o intuito do missionário transcultural, quando ele vai nessa cultura, não deve ser mudar as vestes dos índios, vestir os índios. Não. Sim, levar a pregação do Evangelho, levar a pessoa de Jesus, ensinar quem é Jesus, levar as boas novas do Evangelho, mostrar o que Jesus fez. E quando esse missionário chegou, ele fez um trabalho ali, a apresentação, um trabalho que ia ser iniciado. Hoje à noite nós vamos ter a primeira reunião, nosso primeiro culto, né? Lá na aldeia. E as mulheres vão receber um presente da nossa parte. Nós gostaríamos que todas as mulheres, hoje na reunião de hoje à noite, o culto de hoje à noite, estivessem com esse presente. O missionário providenciou várias camisetas que as mulheres receberam essas camisetas, as índias, com muita alegria. Elas amaram o presente e prometeram que estaria vestida com essas camisetas no culto da noite. E todas se apresentaram no culto da noite com uma camiseta. Só que elas pegaram a camiseta, cortaram, fizeram 2 círculos, 2 buracos e colocaram o seio para fora da camiseta. Por quê? Para eles, a maneira certa de se vestir, de andar, de conver, os seios, mostrando os seios, né? Então, esse missionário percebeu, através dessa lição que ele teve, que o objetivo da pregação do Evangelho de outras culturas, em outros povos, não é mudar a cultura local, mas é levar o Evangelho de Cristo Jesus. Não adianta nós queremos mudar a cultura local. Isso só vai desencadear entendimento, briga, discussões, dissessões, né? Isso não é o objetivo de um missionário. O olhar do missionário tem que ter um olhar clínico de amor, né? Um olhar de misericórdia, um olhar de amor, um olhar de piedade sobre as almas que tanto precisa do Evangelho, levar o Evangelho para a alma das pessoas. Quando nós falamos de cultura, esses 2 pontos são muito importantes para serem analisados. Missionário transcultural é o obreiro cristão de tempo integral, enviado pela sua igreja para trabalhar entre povos de outras culturas, que é dentro da programação
né? Que é lá, que é no exterior. Esse é o missionário transcultural, é um obreiro de tempo integral. A vida dele é totalmente para o trabalho missionário. Ele não pode ter outro trabalho secular. Tem que ser integralmente ali, né? Ele pode estudar, pode fazer um curso, ele pode. Agora, a prioridade do missionário transcultural. O missionário transcultural pode ser casado? Pode sim. O missionário pode ter filho? Com certeza. O missionário transcultural pode ter filhos, mas toda a sua família deve estar ciente e disposta a estar engajada ali, envolvido no trabalho missionário. Porque me diz, missionário que vai para o campo e a mulher se recusa a ir. Isso vai dar certo? Não vai dar certo, porque a mulher é o braço direito do missionário transcultural. É a sua auxiliadora, a sua ajudadora. O marido precisa muito da presença dela. Então, quando vocês forem se casar, aqueles que são solteiros, têm um chamado missionário, tem que procurar uma esposa, ou se for uma mulher, um esposo, ou que tem um chamado missionário também, que é o ideal, né? Ou queira seguir nesse chamado missionário, que está ao seu lado, fazendo a obra de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Por exemplo, nem todas as esposas de pastor é pastora. Ela pode não ser pastora, mas ela pode ser uma mulher que está ali todo o tempo ao lado do seu marido. Quantos pastores eu conheço que têm suas esposas que não são pastores, mas o trabalho que elas exercem do lado do seu esposo é um trabalho sensacional, entendeu? Ela não tem o título de pastora, né? Mas ela ajuda muito o pastor. A mesma coisa é o missionário. O missionário precisa que seu esposo, vice-versa, cumpra o seu chamado, abrace o seu chamado, né? Esteja ao lado do seu esposo, e esteja ao lado do seu cônjuge, né? Para englobar aqui, né? Então, conscientemente, os seus filhos também vão estar envolvidos, né? Todos vão ter que estar envolvidos. Conheço família de missionários que nasceram no campo missionário e crescem no campo missionário, estão envolvidos com missões, viajam com os pais, estudam ali, né? Tudo ali de acordo com a possibilidade da região que estão ali. São famílias que estão envolvidas no trabalho missionário. Isso é muito importante. Aqueles que querem trabalhar no trabalho missionário, alguns escolhem não se casar. Alguns escolhem permanecer solteiro para fazer o trabalho de missões. Alguns vão ao campo missionário, fazem o trabalho de missões enquanto estão solteiros e depois, quando voltam, se casam, dão início ao seu matrimônio, depois vão para o campo missionário com as suas esposas, né? Ou se dedica à obra missionária local. Enfim, né? Há muitas possibilidades. O importante é que seu cônjuge não seja um empecilho, sua barreira no trabalho missionário, que ele seja um auxílio ao lado do missionário. Vamos lá, vamos ver algumas questões sobre as missões transculturais. Vamos lá. Vamos ver aqui. A igreja deve manter a missionário na questão do campo, mas deve também se preocupar em preparar missionário para enviá-lo. Isso é muito importante, né? Existe igreja que estão se acomodando só para ter missionário no campo e não levando o missionário à sua própria condenação. É importante que a igreja tenha sim missionário no campo, né? A igreja tem que se dedicar a ofertar para os missionários que estão no campo de missões. Os missionários precisam das orações, do apoio da igreja, da intercessão da igreja, mas os missionários também precisam do apoio financeiro das igrejas. Então é muito importante que toda a igreja separe das suas ofertas, seus dízimos, uma oferta ao missionário, né? Adote um missionário, adote uma família missionária, ou também você pode adotar uma criança, né? Em algum outro país, né? Tem muitas pessoas que adotam pessoas lá na África, outros que, né?
Então, você pode adotar, querido, né? Saber para onde que está indo o dinheiro. Então, são muitas crianças que precisam, né? Se você não pode adotar uma criança, adote uma família. Se você não pode adotar, adote um missionário. Não posso adotar um missionário, né? Eu vou separar sempre uma oferta para a obra missionária. Mas é importante que a igreja esteja envolvida nesse trabalho de missões, querido, né? Nós vemos em todo o Novo Testamento. Vou tomar uma água aqui, meu irmão. Na história de Paulo, naquela época, eram muitos missionários que eram mantidos pelas ofertas. Paulo abre mão desse direito, porque ele sofreu muita perseguição, porque dizia que ele não era um apóstolo verdadeiro, que ele não esteve com Jesus. Então, ele passou alguma dificuldade e preferiu abrir mão do direito de ser mantido pela igreja, mas era um direito. A igreja deve manter missionários, sim, no campo missionário. Mas a igreja também tem que se preocupar em levantar novos missionários dentro da sua própria coordenação. O olhar do pastor deve estar sempre sobre o rebanho, um olhar clínico de Cristo Jesus. Uma das metas de olhar sobre o rebanho é descobrir novos potencial para a obra missionária, é levantar novas pessoas para a obra missionária. A igreja é que vai. Isso aqui é muito importante. A igreja, o pastor, que está junto com a igreja, que vai aprovar esse chamado. Não é o missionário que aprova, não, é a igreja que vai aprovar. Esse chamado vai emanar da vida da pessoa. Ele vai ser apenas confirmado pelo pastor e pela igreja, que ele tem um verdadeiro chamado. Então, o chamado ele brilha, as pessoas reconhecem que ele tem esse chamado. A mesma coisa através do chamado missionário. A igreja local, os pastores têm os olhos sobre o rebanho para que os novos missionários sejam levantados. Estou repetindo de novo para você. Em contrapartida, muitos missionários foram enviados e abandonados do campo missionário, sem assistência. Há relatos de missões que voltaram do campo missionário, abandonaram a fé, morreram no campo, e alguns se convertem a religiões do país onde ele foi, por causa de preparo da igreja. Ele foi para lá despreparado, né? Então, em contrapartida, querido, as pessoas que são enviadas para o campo missionário, muitos sofreram o abandono da igreja. Eu conheci missionários assim, que sofreram, né? Eu que estou falando com você que sou um dessas pessoas, né? Mas graças a Deus que Deus supriu as minhas necessidades, mas fui abandonado várias vezes, né? Então, né, Deus preparou pessoas de outra igreja, pessoas que nem evangelho tinha para estar, querido, me ajudando, né? Então, agora o missionário está num local onde há perseguição, onde há tudo isso. Aí o missionário é abandonado, sem condições nenhuma, né? Infelizmente, há relatos de missionários que voltaram do campo missionário, não quiseram mais fazer missões, decepcionados, abandonaram a missão, né? Preferiram abandonar o chamado, né? Outros abandonaram até mesmo a fé, né? Porque são muitas questões envolvidas aqui. Realmente o chamado tem que ser identificado. O abandono é algo muito sério que não deve acontecer. Isso fere muito as pessoas, a família do missionário, né? A vida do missionário, a vida psicológica, né? Entendeu? A Bíblia relata que muitos missionários morreram no campo missionário. Isso é grave, é sério, é triste, esse abandono, querido. Também há relatos de missionários que, para não morrer debaixo da perseguição religiosa, que há em outros países, eles se converteram a religiões pagãs dos países onde estavam inseridos, para não morrer, com medo da perseguição, porque não estava preparado. Preste atenção, querido. Eles não estavam preparados, foram enviados sem estar preparados, né? E a igreja também não estava preparada para enviar esses missionários. Então é muito importante que haja um preparo da igreja, um real chamado, ser identificado pelo missionário, que o missionário esteja ciente de tudo que pode acontecer, mas que a igreja nunca pode abandonar o missionário, querido, né? Que o missionário precisa da igreja. Devido a esse caso, muitos missionários têm seu ministério, não preferem mais atuar mais, não quer ser mais explorado. Outros, devido aos descuidos, se corrompem,
né, e se tornam mercenários. Muitos se formam, especializam, mas como há valorização por parte da igreja, ou param ou se corrompem, infelizmente, aos que exploram a igreja, aos que são explorados por ela. Né? Que não seja assim nosso meio, querido. Que a igreja de Cristo Jesus venha se unir, que nós recebemos como alerta esse estudo hoje, você receba como alerta, querido. Né? Então, vamos preparar o nosso missionário. Se você conhecer algum missionário que está aí abandonado, ajude ele, puxe ele, abrace ele, querido. Né? E mostra para ele que ele tem um chamado de Deus. Simplesmente ele foi enviado pela igreja que não tinha visão missionária. Né? Então, querido, além do missionário estar parado, missionário, as almas se perecem através do trabalho dele. A igreja, querido, se esteja fazendo um trabalho correto, as almas vão ser salvas. Mas também há missionários que, por ter sido explorado, passa a explorar. Infelizmente, se torna um mercenário, abusa do rebanho, abusa das igrejas, explora as igrejas. Né? Infelizmente, passa a cobrar valores, muitos valores grandes, abusa da igreja, abusa do seu poder, do poder investido no ministério missionário. Né? São dois extremos, querido, que não deve acontecer. Não missionário abandonar o chamado, não missionário se tornar um mercenário. A igreja deve valorizar o trabalho missionário. A igreja deve valorizar aqueles que se formam, que se preparam, que são determinados, que abrem a mão da sua vida para ir ao campo missionário. Né? Isso é algo muito especial para Deus. Uma pessoa que tem esse chamado, que se dispõe a fazer isso pelo amor às almas, o coração de Deus se alegra muito. Então a igreja deve se alegrar também, ter um missionário valorizado, né? Apoiar o ministério dele, evitar que o missionário explorador se levante. Ou missionários tristes, cabisbaixa, frustrado, né? Até mesmo com depressão, né? Missionário que não quer nem ouvir mais falar, né? Por quê? Porque foi muito explorado, né? A igreja explorou, né? Então, querido, que não seja assim em nosso meio. Por isso nós estamos aqui estudando, por isso nós estamos aqui aprendendo, gastando o nosso tempo de uma maneira sadia, eficaz, estudando a palavra de Deus, para que nós podemos fazer missões com consciência. Sempre vou bater, como batemos na primeira aula. Missão com preparo e consciência. Isso é muito importante no reino de Deus. Não pega um missionário despreparado e mande ele para o campo, não. Prepare primeiro o seu missionário, né? Prepare ele para depois você enviar ele para o campo missionário. Mostra para ele a cultura daquele lugar, né? Mostra o que ele possa passar, né? Então, muitos missionários não conseguem entrar em alguns países. Então, ele usa a sua profissão para entrar e pregar o evangelho nas oportunidades que vai surgir. Esses missionários são chamados de missões transcultural por fabricantes de tendas, fazendo assim a referência do apóstolo Paulo. Mesmo o apóstolo Paulo tendo direito, ele abriu mão, né, desse direito. Então, existe países que a entrada de missionário é totalmente proibida. Né? Se foram encontrados missionários que falam abertamente que são missionários, eles são presos e mortos. Né? Então, isso é uma realidade em alguns países, querido, aonde se tem religião como oficial do Estado, país extremista. Então, é perigoso. Muitos missionários, eles entram nos países que eles desejam levar a palavra de Deus, e esses países não alcançados, onde há essa proibição, são países não alcançados. Muitos missionários entram nesses países através da sua profissão. E existem profissões que é, têm portas abertas para entrar. Vamos lá, podemos falar das questões militares, ele tem acesso em outras nações, mas nós também podemos falar
É imprescindível essa profissão da medicina, né? A medicina é uma profissão que abre porta no campo missionário. Então, muitos passam aí no início da sua vida, da sua adolescência, sua juventude, se formando em uma profissão, né, na medicina, para poder, futuro, ser médico missionários, né? Paulo carregou consigo, levou consigo suas viagens missionárias, um médico missionário, que era Lucas, doutor Lucas. Além de ser médico, escreveu tanto seu Evangelho de Lucas, um escritor, um grande escritor, né, estudioso da palavra de Deus, pesquisador, né, que ele escreveu o seu Evangelho, bem pontuado, escreveu também o livro de Atos dos Apóstolos. Ele carregava o médico sempre consigo, Paulo, né? A gente consegue ler os relatos da Bíblia que Paulo precisava de um médico, né? Talvez ele tivesse algumas enfermidades, Timóteo também tinha algumas enfermidades, como a Bíblia diz. Então era imprescindível que o médico fosse levado junto sobre a obra missionária. Muitas vezes Paulo podia chegar ao local que houvesse doente, que houvesse pessoas que precisam desse cuidado de médico. Na obra missionária é muito necessário médico. A medicina abre porta, e enfermeiros também, né? É uma profissão também que abre porta também, né? É, auxiliar de enfermagem também, né, na obra missionária. A questão da medicina na obra missionária, que através da medicina nós encontramos corações abertos, pessoas enfermas, pessoas doentes, são necessitadas, são pessoas que querem ouvir uma palavra de apoio, uma palavra de conforto, de ajuda, de auxílio, né, em meio às suas enfermidades. E aí é onde muitos médicos, enfermeiros, conseguem levar a mensagem do Evangelho ali, em uma consulta médica. Então, essa questão de missionários entrar em outros países através da sua profissão, é conhecida como missionário fabricante de tenda, fazendo referência ao apóstolo Paulo. Paulo ele entrou em diversos países com a sua profissão. Ele era um fabricante de tenda, e bom, né? Ali durante a obra missionária, ele fabricava as tendas para sobreviver e, por ter abrir mão do seu direito de ser mantido pela igreja, ele fazia a obra missionária e trabalhava nesse tempo. E muitos no campo missionário estão fazendo a obra missionária assim, ao mesmo tempo, né? Mas de maneira discreta, né? Em princípio, entra com médico, com enfermeiro ou com outras profissões. Entra com as suas profissões para exercer a sua profissão. Se falar abertamente que são missionários, serão barrados. E faz a obra missionária ali, exercendo a sua profissão. É por isso, querido, né, que nós vamos falar sobre outro ponto importante. Os tradutores da Bíblia. Para ser um tradutor da Bíblia, tem que ter habilidade, querido. Dominar o hebraico, o grego e as línguas para as quais a tradução da Bíblia será realizada. Pois ainda existe língua no mundo que não possui um versículo traduzido da Bíblia, né? Sendo assim, um tradutor bíblico, com certeza, ele pode ser considerado um missionário transcultural. Pessoal, nós temos que conscientizar. Quantas Bíblias você tem? Né? Eu acredito que no mínimo você deve ter duas ou três, né? Mas muitas vezes não tem. Né? Existem pessoas que nunca tiveram a oportunidade de segurar uma Bíblia, né? de ler um versículo da Bíblia, não teve essa oportunidade. Existem línguas, idiomas espalhados pelo mundo que ainda não tem um versículo da Bíblia traduzido na sua língua, no seu idioma. São pessoas que não têm, eles não têm esse acesso, mas nós temos esse acesso, nós temos essa oportunidade. Tem Bíblia de estudo, tem Bíblia da mulher, tem Bíblia da criança, tem Bíblia infantil, e tem Bíblia de oração, tem várias Bíblias, Bíblia de estudos, né? Muitas e muitas Bíblias, né? Mas tem países aí não, querido, que as Bíblias são queimadas, queima, né? Nós temos a nossa Bíblia, querido. Valorize a sua Bíblia. Você pode ter o tanto de Bíblia que você quiser aqui no Brasil. Então, discipule, evangelize, que você tenha acesso a esse tesouro tão estimável,
que essas pessoas gostariam de ter e não têm, né? Eu já vi vídeo na internet de pessoas recebendo página da Bíblia, com versículo, página rasgada, nem página inteira, a metade da página, e a pessoa chorar de alegria, por excesso à palavra de Deus, querido. É vídeo muito emocionante. Nós temos a nossa Bíblia, querido. Nós temos que valorizar, utilizá-la, porque se ela não for utilizada, não há porquê. Nós estamos aqui estudando. Nós temos que saber valer o que nós temos na nossa mão. E, ao mesmo tempo, que um ponto importante sobre tudo isso é a questão do tradutor da Bíblia. Que Deus, a obra missionária carece das nossas orações, em vários sentidos. E um ponto que nós devemos orar, para que Deus devemos orar, né, para levantar tradutores bíblicos. São aqueles que sabem, entendem grego, hebraico, né, um dialeto, né, diante do povo, né, e vão traduzir, fazer a tradução dessa Bíblia para outra Bíblia. Esse é um trabalho que demora muitos anos, tempo, é pesquisa, estudo, muita dedicação, muita oração também, né? Para que ele venha traduzir a palavra de Deus, para alcançar outros povos, né? Você não vai chegar lá em outros povos que o pessoal não conhece a língua portuguesa e querer pregar em português. Então você tem que ter conhecimento no hebraico, grego, no aramaico e outras línguas. Isso é muito importante para o tradutor, querido. Nós temos que orar por eles. É necessário, querido, né? O Senhor é muito claro, o Senhor levantou doutores, pessoas para estar ajudando. Por isso nós estamos investindo em estudo, em educação cristã. Tem igreja que investe mais, outras investem menos, né? Mas o Brasil está vivendo um momento de conscientização, que sem estudo, sem conhecimento, nós não vamos muito longe. Conhecimento é poder de Deus, querido. Então nós vamos orar para que Deus levante pessoas, tradutores da Bíblia, que queiram estudar, traduzir a Bíblia para outros idiomas, que queiram fazer a diferença, dedicar a sua vida nesse trabalho. É necessário, querido. Existem ainda muitas línguas que a tradução ainda não existe, né? Não existe. Então, as pessoas, se não existe, pessoas não conhecem a Cristo, né? Vamos falar um ponto agora bem importante: a perseguição. A perseguição a cristãos tem causas variadas, algumas por motivos religiosos, que ocorre onde a liberdade não existe. Há também perseguição que também não é totalmente aberta, mas claramente existe. A perseguição existe. A igreja é perseguida. Sempre foi, sempre será perseguida. Mas quando nós falamos da obra missionária, em terreno transcultural, a perseguição pode ser acentuada, né? Ou bem maior, querido. Existe país que a perseguição é acirrada, proibida a entrada de Bíblia, proibido evangelizar, proibido culto, proibido a entrada de missionários, proibido terminantemente louvores, né? Tudo que tiver que vai falar da fé cristã não pode entrar, né? Principalmente os países onde se tem uma religião oficial do Estado, né? Aí, querido, há mais dificuldade, né? Os missionários que entram por esses países têm que estar conscientes da perseguição que pode sofrer, da tortura que pode sofrer, se for pego, até mesmo da morte que pode sofrer. O missionário tem que estar consciente e preparado, né? Quem tem um chamado verdadeiro, ele entra num lugar assim consciente e sabe que ele está dando a sua alma pelo amor de Cristo Jesus, querido, né? Eu já vi em algumas conferências missionárias relatos de missionários. Existem muitas perseguições religiosas em alguns países. E alguns missionários ele vai em países como a Arábia Saudita, onde tem 38% que ele morre se for encontrado pregando o evangelho. Ele tem que ter uma convicção do seu chamado, né? E ter o coração aberto para que, se isso acontecer, para que ele não venha negar Cristo, né? Ele continua firme. Então, a maioria desses países são conhecidos por não alcançar,
eles têm esse ponto, perseguição religiosa. Ela acontece mesmo por parte dos que representam os líderes religiosos ali naquele lugar, dos líderes também políticos que proíbam a pregação, o livro do Evangelho. Nós vivemos em um país onde nós podemos pregar, onde nós podemos estar na praça pública, onde nós podemos estar dentro de um ônibus, na feira, né? Entendeu? Eu fiz muito tempo de trabalho na feira, cultos, né? Caixa de som, até banda eu levava, banda musical, né? O pessoal cantava, adorava o Senhor. Só que os outros países são totalmente proibidos, esse que nós estamos falando aí, querido. Países que perseguem o cristão. Se pegar, fazendo uma questão, prende e muitas vezes condena até a morte. A perseguição religiosa, sim, atualmente, enquanto nós estamos aqui nesta aula de teologia, existem pessoas que estão sendo perseguidas em nome da sua fé por pregar o evangelho em outro país. Por exemplo, na comunista Coreia do Norte, o país que possui a única religião no Estado, a perseguição contra o cristão. Os países islâmicos, a fé cristã não é permitida. Assim que ser pego lendo a Bíblia, dando testemunho, evangelizando, sujeitará a ser preso ou eventualmente morto. Então, em países onde a religião é oficial do Estado, geralmente são os países islâmicos, onde a religião, islamismo é a religião deles, né, que predomina ali a nação. Né? Então, não pode toda a religião. Né? Então, é assim, queridos, que nós precisamos, querido, que estar preparado para fazer esta obra. Né? Aqui no Brasil, nós temos aqui a oportunidade, querido, a liberdade de escolher qual é a religião que eu vou permanecer. É a religião da minha família ou se eu vou permanecer em outra religião. Né? Nesses países que nós estamos citando aqui, querido, as pessoas nascem do Islã. Lá nasce já no hinduísmo, né? Cresce nessa religião, elas fazem parte dessa religião, desde berços. Se elas abandonarem essa religião, elas são perseguidas pelos próprios antes queridos, pelos seus familiares, né? Então, eu vi o testemunho de um missionário transcultural pregando que a mulher, através da internet, conheceu o evangelho, se converteu, ela ia lendo ali a palavra, escondido na internet, ouvindo, escondido, e um dia ela resolveu assumir e ela fugiu. Ela teve que deixar o filho para trás. Ela não tinha como levar. Ela fugiu. Tem um relato da que levou a criança e tem um relato da que não conseguiu levar. Né? A criança foi presa, foi separada dela, né? Ela fugiu. A ordem era tanto do esposo, tanto dos pais dela, que se encontrasse, ela fosse morta. Porque o Islã está acima de tudo, até dos laços familiares. A religião deve ser privada. Né? Por isso que nós vivemos, o evangelho foi pregado em todo lugar. Não existe lugar que é real. As pessoas foi proibida, querido. Entendeu? Entendeu? Existe refugiado de guerra, mas existe também refugiado religioso, porque passa a crer em Jesus Cristo de verdade. Né? Lê alguns relatos sobre isso, querido. É só você. Tem alguns livros, querido, que tem alguns relatos, né? É o véu rasgado. Esse livro é o véu rasgado mesmo, né? Conta o testemunho de uma mulher que se converteu e passou por tudo isso que eu estou falando aqui, querido. Né? Há também aquele filme Deus Não Está Morto, né? Ele vai mostrar, né? Você pode ver, né? Tem uma moça que ela se converte, o pai dela expulsa ela, né? Aquele filme onde Deus não está morto. Né? O pai simplesmente dispensa ela. Então, existe perseguição. A perseguição é tanto para o missionário que vai levar o evangelho em outras nações,
quanto para os que se convertem. Há também perseguição feita por grupos radicais que têm matado cristãos radicalmente, ainda posta os vídeos na internet. Isso é para simplesmente político, né? Então, querido, nós precisamos de estar muito atento a respeito disso, porque sempre esse assunto, né, é homossexualismo, né? A homossexualidade, nós vivemos um momento que a perseguição, que é um pouco mais velada, é uma perseguição que não é totalmente aberta, mas é uma perseguição que exclui os cristãos do debate, da oportunidade de falar, de defender a sua fé, de falar em nome do que acredita. Hoje nós vivemos um momento que, se nós falar abertamente da nossa fé, nós estamos discriminando as pessoas, nós estamos sendo preconceituosos, e as pessoas que ouvem o nosso testemunho não aceitam. Também não estão sendo preconceituosos, né? Nós também estamos sofrendo. Isso é outro ponto muito importante, né? É a janela 10 por 40. Né? Todos os cristãos já viram falar. Sempre escola dominical falar sobre a janela 10 por 40. Né? Esse termo aí. Ele se refere a uma religião, né, onde a pregação do evangelho é escassa, onde a maioria dos povos não alcançadas. Então, na janela 10 por 40, nós encontramos a relação do evangelho, os maiores desafios, os maiores obstáculos, as maiores dificuldades para se levar as boas novas do Senhor Jesus. Então, de janela 10 por 40, que é um termo criado pelo missionário Chris Bush no ano 1990, para referir a região, ali está dentro da área ocidental e oriental, a janela 10 por 40, querido. Né? Então, são menos as mensagens cristãs, né? Não pode ser pregada. Uma religião a qual a pregação do evangelho chega, mas com muita dificuldade, muito trabalho, né? Devido a essas barreiras, a perseguição, muitas perseguições contra os missionários. Esse lugar do planeta é considerado um lugar onde estão os povos não alcançados. Na África, né? Principalmente na África do Sul, né? Na África, principalmente na África. Né? Então vamos lá, vamos continuar. Né? Quando nós falamos povos não alcançados, nós estamos falando que dentro dessa religião, não é porque o pessoal, na janela 10 por 40, tem pessoas que já ouviram falar do Evangelho, sim, mas é um número muito pequeno, muito resumido, né? Há uma dificuldade que há uma liberdade de pregação, uma liberdade de anúncio da palavra de Deus. Tem que ser tudo oculto, escondido, discrição, com cuidado para se evitar a morte. Nós sabemos que os missionários têm que estar dispostos a morrer nesses lugares, mas nós também sabemos que eles também devem procurar poupar a sua vida. Por quê? Eles talvez serão a única Bíblia que eles vão ter para ler. Né? Então, sim, o missionário tem que estar disposto a morrer, sim, eles podem morrer, mas o que eles podem fazer para evitar, em nome da pregação do Evangelho, para se resguardar da morte, da perseguição, eles devem fazer para que o maior número de almas seja alcançado nesse lugar. Esse é um lugar onde há extrema pobreza, miséria, não tem saneamento básico, né? É um lugar, as condições são bem precárias, né? São desumanas muitas vezes para as pessoas viverem ali naquele lugar. Então, além das questões religiosas, da perseguição, há a questão da pobreza, da miséria, da fome, da guerra.
né, que torna a pregação do Evangelho muito difícil. Não são muitos que desejam ir, somente aqueles que têm um chamado missionário transcultural. As pessoas que estão na janela 10 por 40 são pessoas consideradas não alcançadas, no sentido que não tiveram a oportunidade de não ouvir o Evangelho. A questão central é o seu acesso ao Evangelho. Se quisesse, né? Há pessoas, muitas vezes, querido, que vivem na janela 10 por 40, eles não sabem sobre Jesus. Não é porque eles não querem, não, eles não tiveram acesso ao Evangelho. A questão central da janela 10 por 40 é o acesso. Não há acesso ao Evangelho devido à proibição de entrada de pregações de outras religiões, da maioria dos outros países. O país tem uma religião oficial do Estado, que principalmente o islamismo. É muito difícil entrar no Evangelho, de missionários, da pregação, com liberdade. Isso não é possível. Há a questão também de viver em misérias, ter dificuldade, pobreza, fome, né? Enfermidade. Então, fica difícil muitas vezes a pregação do Evangelho. Aqui no Brasil nós temos exemplo. Tem pessoas que elas não querem ouvir a mensagem, elas não querem ser evangelizadas, mas se elas quiserem, elas podem ter acesso à igreja, à leitura da palavra, a ouvir uma pregadora, um missionário, mas janela 1040 não. Não tem escolha, não tem acesso, entendeu? Nem se elas quisessem, elas vão ter que recorrer às mídias. Mesmo assim, querido, é muito restrito, muito difícil, e logo elas são descobertas, e logo elas passam a sofrer perseguições por causa dos familiares. Aí é onde muitos fogem, se tornam refugiados, abandonam seu casamento, seus lares, filhos, né? E todos os seus familiares, né? Por amor de Cristo Jesus. Muitos são perseguidos, são mortos por amor de Cristo Jesus. É importante nós pensar, querido, que ainda hoje tem aqueles como os mártires do primeiro século, morreram em nome da fé cristã. Ainda hoje a gente tem muitas pessoas também morrendo pelo amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pelo amor do Evangelho, querido. Não apenas missionários que vão para o campo missionário, mas pessoas que aceitam Cristo nesses lugares, né? Não é só os missionários, não. São pessoas que aceitam Cristo e não conseguem, né, escapar da perseguição. Então, que Deus continue dando força ao missionário transcultural, né, que está na janela 10 por 40, né? Aí na apostila que eu vou mandar para vocês vão ver o mapa aí da janela 10 por 40, tá bom? Você que vai participar dessa aula, você vai ver o grande desafio, querido, né? Há 24 povos do mundo que 8.000 precisam ser alcançados, né? Você vai ver quantas línguas tem no mundo. 4.500 línguas não tem a tradução da Bíblia para eles, pessoal. 85.000 morrem a cada dia sem nunca ter ouvido a palavra de Cristo na janela 10 por 40. As pessoas morrem sem ouvir falar do Evangelho, porque eles não têm acesso à pregação. Então, tá aqui, ó, outro mapa vai estar aí na sua apostila, que você vai ver, né? Tá aí marcada onde está, né, os países da janela 10 por 40, né? Ver se dá para ler. Você vai ler aí, está todos aí, ó. Egito, Argélia, Arábia Saudita, Irã, Afeganistão, muitos e muitos países que fazem parte da janela 10 por 40. No mapa você vai estar acompanhando e vendo aí países que compõem a janela 10 por 40. Né? Afeganistão, Argélia, Bangladesh, Butão, Burkina Faso, Camboja, China, Djibouti, Egito, Eritreia, Etiópia, Câmbia, Grécia, Guiné-Bissau, Índia, Irã, Iraque, Israel, Japão, Jordão, Coreia do Norte, Coreia do Sul, Kuwait, Lagos, Líbia, Mali, Malta, Marrocos, Mianmar, Nepal, Níger, Romã, Paquistão, Filipinas, Portugal, Catar, Arábia Saudita, Senegal, Sudão, Síria, Taiwan, Tajiquistão, Turquia,
estão do Saara Ocidental. Ore por esses países, querido. Ore por eles. Né? Eles estão enquadrados aí na janela 10 por 40. Né? Então, vamos orar para que Deus levante missionários, homens e mulheres de Deus, dispostos a entrar nessas regiões e pregar o Evangelho aos povos não alcançados. Ore por esses povos, Senhor, para que a pregação do Evangelho possa alcançar, né? Chegue até eles, né? Que se torne acessível a eles. Esse país citado aí, querido, e as pessoas mais pobres do mundo, a menor qualidade de vida, o maior índice de mortandade infantil, né? Então nós devemos orar, querido, devemos buscar ao Senhor, apresentar ao Senhor. Se tem um missionário lá que você conhece, né? Ajuda, né? Missionário muitas vezes tem que dividir a sua comida, né, com essas pessoas que aceitam Jesus, né? Então o índice de mortalidade infantil é muito grande mesmo. Sabe por quê? Pela fome. Enquanto nós desperdiçamos tanta comida no Brasil, né? O Brasil desperdiça eu acho que mais de 40% de alimento que é produzido no Brasil, né? Essas pessoas também não têm acesso à educação, né? Aí fica mais difícil, querido, difícil, querido e queridas, a missionário, né? Nesse país predominam as três maiores religiões. Nós vamos encerrar, não cristãs: islamismo, budismo e hinduísmo. Pouco acesso ao cristianismo. Essas são as maiores religiões do mundo. Do mundo, querido. Tá? Então, na maioria dos casos, países que são adeptos dessas religiões não permita que no seu país haja conversão, de outra conversão, né? Então, por isso, há tamanha perseguição àqueles que se convertem, né? Então, que Deus continue nos abençoando e que nós, querido, vamos conscientizar da missão, né, transcultural, que o missionário que está lá no campo transcultural precisa da nossa ajuda. Você, pastor, irmãs que vai fazer esse curso missionário, né? Passa, depois imprime essa apostila, passa para o pastor, dá a nossa aula também, para o pastor também ouvir, né? Porque Deus possa estar abençoando e abrindo a visão, né, dos pastores, né? Então, na próxima aula, nós vamos falar sobre missões transcultural, né? Nós falamos da missão transcultural, da próxima nós vamos falar, a próxima aula, nós vamos estar na quarta aula. Deixa eu dar uma olhada aqui, onde nós vamos estar meditando na próxima aula, né? Que Deus possa continuar abençoando a vida de você. A próxima aula é a teologia da missão integral. Essa é a nossa próxima aula. E vamos falar um pouquinho de capelania, né? Tem pessoas que já fizeram conosco capelania, né? Mas nós vamos falar um pouquinho para o missionário que ainda não tem capelania também. Que Deus possa abençoar cada um de vocês. Meu nome é o pastor Ignaldo de Jesus Santos, sou representante da Unicage, está aqui, da Unicage, sou representante da Unicage aqui no estado de Espírito Santo, do Polo 07, né? Aqui em Serra, Espírito Santo. Queira entrar em contato conosco, queira fazer um curso, né? Quer ter o seu certificado, a sua credencial, ela é federal, né? Eu quero dizer para você, não desfazendo dos demais, mas isso aqui não é um curso qualquer de missiologia nem de capelania, não, né? Se você quiser reconhecer o seu curso de capelania, o seu curso de juiz e paz eclesiástico, pelo MEC, nós também reconhecemos, né? Então, quero mandar um abraço para o pastor Alex Martins, do Espírito Santo, né? Que ele é lá de São Luís do Maranhão, só o nome que é do Espírito Santo, né? Que é o nosso, ali é o diretor do Instituto da Unicage, né? Que Deus possa estar nos abençoando, né? Então, fora do estado do Espírito Santo, você liga, pastor, eu quero fazer o curso. Você liga, eu quero, pastor, ter minha credencial, meu certificado, né? Eu quero ser um missionário que esteja documentado, né? E através desse estudo vou me preparar. Você que tem um chamado, né? E com certeza, querido,
o seu pastor, com um olho clínico espiritual, vai enxergar o seu chamado também para a obra de Deus. Então ligue para mim, para o pastor Ignaldo Jesus Santo, nosso telefone é 27 99 99 85514, vai estar na descrição aí, tá bom? Que Deus abençoe também, o nosso trabalho também vai também estar no YouTube, né? Então, se você queira fazer o curso, ligue para mim, nós vamos preencher toda a sua documentação e vamos estar passando para você em nome de Cristo Jesus. Um abraço a todos, até a próxima aula, a próxima aula, né, que nós estaremos fazendo aqui, que é a última aula, mas eu vou dar também uma aula magna sobre missões, mais ou menos de 15 a 20 minutos, que não está aqui enquadrado, que eu vou estar dando também gratuitamente para você, tá bom? Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês, em nome de Cristo Jesus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus reine no coração de cada um de vocês. Você, irmão e irmã, divulgue aí, para que as pessoas se interessem em fazer missões, em ganhar alma para Cristo Jesus. Que Deus abençoe a todos. A paz do Senhor Jesus.